Apostólica, Apóstolo Ronildo Souza, uma palavra que vai mudar a sua vida. E nós estamos no terceiro capítulo da mensagem, as 3 etapas de uma chamada, tá? É para nós poder entender o significado da chamada, e através desta mensagem, amados, você vai entender se você tem ou não uma chamada. Vamos ler o texto bíblico. Mateus, pode ficar sentado mesmo. Mateus 4, 19. E disse-lhe: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens, na linguagem de Jesus, é ganhador de almas. A introdução do texto da mensagem diz assim: este texto sagrado revela o momento em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para a realização de uma grande obra. O texto está confirmando que Jesus fez uma chamada. Para quem, apóstolo? Para todos nós. Você pode dizer glória a Deus? O próprio Jesus nos ensinou sobre as 3 etapas de uma chamada: vinde, ficai e ide, né? A primeira etapa da chamada diz respeito ao convite feito por Jesus para a salvação do homem. Então a primeira etapa está chamando nós para ser salvo. Vinde, ser salvo. A segunda etapa da chamada diz respeito à preparação espiritual do homem. Diz para nos preparar, né? Ficai se preparando. E a terceira etapa da chamada diz respeito ao envio do homem para trabalhar na seara do mestre. O envio do homem também, amado, significa homem e mulher, porque na Bíblia homem quer dizer nação, raça humana, né? A terceira etapa de uma chamada é ide. Nós já pregamos a primeira, que foi vinde. A segunda, que foi ficai, fique parado, fique orando, fique buscando. E a terceira é ide. Vamos entender o significado. A terceira etapa da chamada é ide. Em Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho de Cristo é uma obrigação de todos nós. Então é todos nós. Diga glória a Deus. Essa resposta é para pessoas que estavam se perguntando se tem uma chamada ou não. Sim, você tem uma chamada, sim. Como é que eu descubro, apóstolo, que eu tenho uma chamada? Lendo Marcos 16:15. Lá você vai encontrar o texto que diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. É por isso, amados, que a gente sai da terra da gente, da cidade da gente, e de repente a gente se encontra em outra cidade, em outra terra. E a gente nunca pode dizer, eu não sei se você já disse, mas se você já disse, retira o que disse. Não sei se você já disse, a gente nunca pode dizer, eu não vou, eu não quero, não é para mim, porque aí é que Deus gosta. Deus, ele gosta de desafio, tanto desafio bom como desafio ruim. Se você desafiar a Deus nas coisas boas, eu vou orar e jejuar, porque eu quero fazer um desafio da unção de Deus na minha vida, que na hora que eu ministrar o milagre acontecer. Esse é um desafio bom. Qual é o desafio ruim, apóstolo? O desafio ruim é quando você fala, eu não vou, eu duvido quem é que faz eu ir. Aconteceram muitas catástrofes na face da terra, amados, porque muitos grandes homens ricos disseram assim: nem Deus faz isso, nem Deus toca nisso, nem Deus faz eu desistir disso, nem Deus derruba isso, nem Deus afunda isso. Aí então Deus disse: eu gosto de desafio. Aí daquele que fizer desafio ruim, né? Desafiar assim, nem Deus faz eu viajar para ir para outra cidade pregar a palavra.
Se você já falou isso, você que está aqui da INAC, da igreja, ou você que está em casa também aqui perto da igreja, e você que está em casa pela internet, você que está na rádio INAC Web, se você já falou isso, olha, nem Deus faz eu ir. É melhor retirar o que você disse, porque eu já ouvi, né? Eu não vou falar de coisa de internet que o pessoal fala, porque muitas coisas é fake news, notícias falsas. Mas eu vou falar de pessoas que já estiveram perto de mim, que já foram meus servos, já foram minhas ovelhas, e disseram que nunca ia fazer o que eu dizia que eles tinham que fazer. Nunca iam embora, nunca iam para outra cidade. E acabaram indo, muitos acabaram indo, mesmo sem querer. E muitos acabaram fazendo coisas que não queriam fazer, mesmo sem querer. Então não podemos dizer nunca, amados. Ainda mais para Deus. Nunca diga nunca, né? Nunca diga que você não vai fazer alguma coisa quando Deus está dizendo que nós vamos fazer. E eu já vi na Bíblia Sagrada um homem chamado Jonas. Eu li, né? Quem viu foi o povo que estava lá perto dele, chamado Jonas, filho de Amitai. Não sei, não conhecia o pai dele. A Bíblia que diz que ele era filho de Amitai. Senão você vai pensar, ele era filho, você falou o nome do pai dele com tanta intimidade, até parece que ele é o vizinho da esquina. O Jonas, o filho de Amitai, que não é o vizinho da esquina, pai dele, Deus mandou ele pregar em Nínive e ele foi para Tarsis, na Itália. Você já conhece a história, não preciso pregar sobre isso. Dando continuidade, aqui o último tópico da mensagem, em 1 Coríntios 9,16, o apóstolo Paulo escreve dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ou seja, amados, se nós não fizer o ide de Deus, porque tem a hora de vir, venha. Ai daquele que não vem quando Deus chama. Venha, filho. E tem a hora de ficar. Ficai, fique aí. Ai daquele que não ficar na hora que Deus falar que é para ficar. E quando é a hora de ir, ide. Ai daquele que não ia, amados. Muitos pastores, amigos meus, em toda a cidade que eu passo, eles falam: apóstolo, eu vi lá nas suas vinhetas que o Senhor faz um propósito de tantos dias no monte. Eu digo, é. E o que é que o Senhor está fazendo na Vila do Carmo? Porque o Senhor não vai para uma cidade grande. Tem um deles que fala assim: o Senhor vai arrebentar se você for para uma cidade grande. Eu falei: olha, ainda não é hora de arrebentar a boca do balão. É hora de eu ficar em Vila do Carmo e orar. Digo glória a Deus. É hora de eu ficar em Vila do Carmo e orar. Então, meus irmãos, se vocês ainda estão aqui na Vila do Carmo, porque é hora de vocês ficarem aqui, digo glória a Deus. No dia que for a hora de vocês ir, Deus vai preparar tudo, programar tudo. Até mesmo quando a gente não quer ir, Ele leva a gente. Ele sai empurrando a gente, porque tudo tem o seu tempo certo. Eclesiastes 3, capítulo 3, de 1 a 11. Tudo tem o tempo certo. Então quando você vê aquela dificuldade assim: por quê que eu estou passando por isso? É porque chegou a hora de você passar por isso. Diga glória a Deus. Então quando chegar a hora, vamos passar calado, quieto. Mas o fulano está questionando ali, olha, porque ele começou ontem, já está com 10 igrejas. Eu também conheço muitos pastores, amado. Fui visitar um pastor ali que começou faz 3 anos. Eu tenho 12 anos de pastorado, de ministério, 12 anos de igreja. E ele está com 3 anos. Ele falou: apóstolo, estou inaugurando uma em dezembro lá na ilha. Estou inaugurando outro lá no parque fulano de tal, em Cametá. Estou abrindo outra obra. E o senhor, falei: não, eu estou fechando uma para ali e estou ficando só na Vila do Carmo. Porque o senhor ora 7 dias no monte. Eu falei: e daí? Porque eu oro 7 dias, Deus é obrigado a fazer o que Ele não quer fazer. Diga glória a Deus, amados. A nossa oração, o nosso jejum não é para ordenar Deus, não é para dar ordem em Deus. Senhor, eu quero agora. Deus fala: cala a boca, rapaz. Tu não está obedecendo nada e fica querendo falar grosso comigo. Palavra apostólica. Apóstolo Ronildo Souza. Uma palavra que vai mudar a sua vida.